E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Terça-feira, 29 de julho. A tensão entre Ivan e Heleninha, que vinha se acumulando em silêncios, afastamentos e olhares desconfiados, explodiu de vez após o flagra inesperado. Heleninha, ao chegar de surpresa na casa de Ivan, deu de cara com Raquel. Mesmo que os dois alegassem que o encontro havia sido apenas uma coincidência e que estavam discutindo assuntos profissionais, a mente de Heleninha imediatamente começou a costurar suspeitas. E, em vez de disfarçar, ela foi direto ao ponto. Você acha que eu nasci ontem, Ivan? Acha mesmo que eu vou acreditar que essa visita foi por acaso? Ivan tentou se manter calmo, lembrando-se dos conselhos de Bartolomeu. Argumentou que Raquel tinha ido apenas devolver uns documentos, que tudo era profissional. Mas o tom dele já não era o mesmo. Já não havia mais a paciência de outros tempos, e Heleninha sentiu isso com clareza. É por ela, né? É por ela que você tá me deixando, gritou, sem conseguir conter a dor. Raquel, constrangida, preferiu sair, sem dar mais explicações. E foi nesse momento que Heleninha percebeu que não precisava ouvir uma confirmação para saber o que estava acontecendo. A separação era real. Doía ainda mais saber que ela perderia Ivan justamente para a mulher por quem sempre teve ciúmes. Não demorou muito para a notícia da separação chegar aos ouvidos de Odete. E a matriarca da família Reutemann, que nunca engoliu o estilo de vida alternativo de Ivan, ficou furiosa ao saber que ele havia decidido sair de casa e se mudar para seu antigo apartamento. Você pensa que casamento é hotel, Ivan? Que entra e sai quando quiser. Disparou, com seu tom implacável. Ivan não se intimidou. Disse que tentou, que fez o possível para manter sua família unida, mas que não podia mais viver em uma relação doente, em que era vigiado o tempo todo e se sentia sufocado. Odete rebateu, pois então lembre-se da cláusula do contrato de casamento. Você esqueceu que se sair de casa antes de 5 anos perde a guarda do Tiago? Essas palavras atingiram Ivan como uma bomba. O contrato de casamento, que havia assinado no início da união com Heleninha a pedido de Odete, continha cláusulas rigorosas, e uma delas estabelecia que, em caso de separação precoce, Heleninha ficaria com a guarda exclusiva de Tiago. Ivan tentou argumentar, mas Odete foi categórica. Você pode querer se livrar da Heleninha, mas não vai levar meu neto com você. Enquanto isso, Tiago, ao chegar na casa do pai e descobrir que ele havia se mudado, se sentiu traído. O garoto, que já vinha sofrendo com as discussões dos pais, agora se via dividido entre os dois. Com os olhos marejados, soltou. Eu achei que a gente ia continuar sendo uma família. Por que você desistiu, pai? Ivan tentou abraçá-lo, explicar que não havia desistido de ser pai, mas Tiago se afastou e saiu da casa visivelmente abalado. Aquilo doeu mais que todas as brigas. E se a situação já estava crítica, a noite só pioraria. Tomada pela angústia e pela dor de se sentir rejeitada, Heleninha resolveu sair de casa para beber. Celina tentou impedi-la, mas não conseguiu. Heleninha estava decidida a afogar suas mágoas no álcool. Vagou por bares do centro da cidade até parar em um boteco em Santa Teresa, onde começou a beber sozinha. Logo, seu comportamento começou a chamar atenção. Tentava puxar conversa com todos, ria alto, depois chorava. Quando um cliente se aproximou para fazer um comentário grosseiro, ela reagiu. Jogou a bebida na cara dele, e a confusão começou. Gritaria, empurra-empurra, um copo caiu no chão e quase acertou um garçom. O dono do bar ameaçou chamar a polícia. Um taxista que estava no local reconheceu Heleninha e ligou para a TCA. A notícia do escândalo chegou rapidamente até Odete e Celina. Desesperadas, elas ligaram para Ivan, que também já havia sido alertado. Os três se reuniram e seguiram até o local, acompanhados de Afonso, que não quis deixar Celina sozinha, e de Tiago, que, mesmo ressentido, insistiu em ir com eles. A cena que encontraram foi devastadora. Heleninha estava sentada na calçada, chorando e gritando, com a maquiagem borrada e os cabelos desgrenhados. A dor que ela tentava afogar havia transbordado. Ivan correu até ela, e mesmo com a raiva que ainda sentia, não conseguiu conter a emoção. Ajoelhou-se ao lado da ex-esposa e disse, com os olhos marejados, você não precisava chegar a esse ponto. Celina, vendo a filha naquele estado, levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Odete, por sua vez, manteve-se rígida,
mas não conseguiu esconder a indignação. Isso é o que dá transformar tudo em circo, murmurou, fria. Tiago, imóvel, apenas observava tudo com os olhos fixos na mãe, sem conseguir dizer nada. Afonso, sempre contido, se aproximou de Celina e a abraçou. Vamos levá-la para casa, disse, tentando acalmar os ânimos. E assim fizeram. Heleninha foi colocada no carro de van e levada para a casa dos pais. No trajeto, o silêncio reinava. Só se ouvia o som do choro contido de Heleninha. Ao chegarem, ela foi direto para o quarto. Ivan permaneceu na sala, aguardando para conversar com Odete. Mas ela se antecipou. A sua irresponsabilidade levou minha filha a esse estado. E agora? Vai fugir de novo? Ivan olhou fixamente para ela e respondeu: não estou fugindo. Estou tentando impedir que todos nós sejamos destruídos de vez. Inclusive a Heleninha. Tiago, que escutava tudo do corredor, deu meia volta e voltou para o quarto, sem dizer palavra. Já não sabia mais o que pensar. Já não sabia em quem confiar. Mais tarde, Celina entrou no quarto da filha com um chá. Sentou-se ao lado da cama e ficou observando Heleninha dormir. Por mais que a amasse, não podia negar o quanto a situação tinha se deteriorado. E sentia culpa. Culpa por ter apoiado um casamento que talvez nunca tivesse sido equilibrado. Odete, sozinha em seu quarto, pegou o contrato de casamento da filha e ficou relendo a cláusula sobre a guarda de Tiago. Seus olhos não piscavam. Em sua mente, um único pensamento martelava: se Ivan pensa que vai sair ileso disso, está muito enganado. Na casa de Ivan, ele desfez suas malas em silêncio. A solidão do apartamento, que antes era sinônimo de liberdade, agora tinha o gosto amargo da dúvida. Havia se libertado de um casamento conturbado, mas pagaria um preço alto por isso. E não era só o amor de Tiago que podia perder, era também a estabilidade de todos ao seu redor. A noite caiu densa sobre todos eles. E cada um, à sua maneira, teve que lidar com as consequências de uma escolha, de uma palavra não dita, de uma atitude impensada. A família Reutemann, agora fragmentada, dava sinais de que o abismo entre eles só aumentaria. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.